Olá, querido e querida ouvintes da Rádio Web Restauração. Quero fazer um convite a você. Mude de canal, mude de hábito. Na Rádio Web Restauração, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, você vai encontrar a Novena das 8. Vai ser o nosso momento devocional. Às 8 da noite, sempre um momento de oração para você e a sua família mudar de canal e mudar de hábito. Não se esqueça, Novena das 8, uma letra que pode mudar a maldição em bênção dentro da sua casa. Rádio Web Restauração, a rádio que toca e reza com a sua família. Você reza agora no projeto Novena das 8, Novena da Família. Olá, boa noite, querido ouvinte da Rádio Web Restauração. Eu sou a Andréia, do projeto Novena das 8. Vocês já me conhecem, né? Mas eu me apresento mesmo assim, porque sempre temos novos irmãos que vêm conhecer a rádio, que estão ligadinhos conosco e que podem não me conhecer, né? Eu acolho você, querido, acolho você, querida, para rezarmos juntos nessa noite, 8º dia da nossa novena da família. Nós estamos, nos preparando para a Semana Nacional da Família e fazendo uma linda caminhada de formação, de conselhos, nessa novena e de muita oração. Então, rezemos com muita fé e devoção nessa noite. Eu acolho você, acolho a sua família e eu acolho o Gilberto. O Gilberto está aqui hoje, mas ele não tem voz. Tá difícil para ele o negócio hoje, mas que Deus nos abençoe. Vamos rezar mesmo assim, não é verdade? Boa noite, gente. Eu tô afônico. Perdão, não tô conseguindo falar. Uma laringite. Me desculpe, mas rezo com vocês. Olha aí, então não vai dar, ele não vai conseguir, Ele está aqui, ele está rezando conosco, mas não tem como, tá sem voz. Que vamos rezar para que essa garganta fique boa logo, que ele possa conseguir falar o mais rápido possível. Vamos ouvir uma canção que nos fala da família, que nos fala da ação de Deus na família e voltamos daqui a pouquinho para iniciarmos a nossa novena. Teu tocar, sinto teu mover a cada novo dia, a cada amanhecer, a restauração, o teu nome de poder, mudaste a minha vida, isso eu vi acontecer. Mas agora vim pedir com amor no coração por aqueles que na minha casa estão. Vem transformar, vem libertar minha família, vem responder ao clamor de nossas vidas, vem restaurar, vem curar minha família, vem derramar a tua graça sem medida. Teu tocar, sinto teu mover a
cada novo dia, a cada amanhecer, a restauração, no teu nome de poder, mudaste a minha vida, isso eu vi acontecer. Mas agora eu pedi, com amor no coração, por aqueles que na minha casa estão. Vem transformar, vem libertar minha família, vem responder ao clamor de nossas vidas, vem restaurar, vem curar minha família, vem derramar a tua graça sem medida, vem transformar, vem libertar minha família, responder ao amor de nossas vidas. De nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa novena, ela se faz por duas partes. A primeira nós vamos estudar, né, e meditar nos ensinamentos dos escritos de São José Maria Escrivá. E na segunda parte, então, nós vamos rezar nas intenções que a novena nos sugere e também nas intenções dos nossos irmãos. Que nós possamos nessa noite abrir os nossos ouvidos para ouvir esses ensinamentos, mas também abrir o nosso coração para acatar tudo isso que vamos aprender e pôr em prática na nossa família. O tema que nós vamos ver hoje para a nossa meditação nesse 8º dia: educar os filhos. A paternidade e a maternidade não terminam com o nascimento do filho. Essa participação no poder de Deus, que é a faculdade de gerar, deve prolongar-se mediante a cooperação com o Espírito Santo, para que culmine com a formação de autênticos homens cristãos e autênticas mulheres cristãs. Os pais devem pedir ao Espírito Santo a ajuda que vem do alto para poder educar os seus filhos. Os pais são os principais educadores de seus filhos, tanto no aspecto humano como no sobrenatural, e devem sentir a responsabilidade desta missão, que exige deles compreensão, prudência, saber ensinar e, sobretudo, saber amar os seus filhos. E que se empenhem em dar bons exemplos. Não é caminho acertado para a educação a imposição autoritária e violenta. O ideal dos pais concretiza-se antes em chegarem a ser amigos dos filhos, amigos a quem se confiam as inquietações, a quem se consultam os problemas, de quem se espera uma ajuda eficaz e amável. Nós que temos filhos adolescentes sabemos bem disso. Eles nos procuram todo o tempo, não para receber broncas, mas porque eles esperam um bom conselho, um acolhimento, até quando erram. Eles vêm, nós precisamos fazer com que os nossos filhos confiem em nós para contar também
os seus erros, para que a gente possa acolhê-los, educá-los e ensinar o caminho certo, como fazer de maneira acertada, né? Não ser violentos, com castigos severos, porque daí eles se afastam e não vão mais querer contar as suas dificuldades, e aí nós perdemos os nossos filhos. O amor sempre vai vencer. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas uns conhecimentos mais amplos que os seus, ou uns conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria, um testemunho do valor e do sentido da vida encarnado numa experiência concreta, confirmado nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. O nosso exemplo é a maior educação que podemos dar. Podemos aconselhar, sim, mas a gente vê muitas vezes pais que dizem assim aos seus filhos: vocês vão à igreja, vocês vão à catequese, e não dizem, ao invés de dizer: nós vamos à igreja, nós vamos à catequese. Aí fica complicado, porque faz aquilo que eu mando e não faz aquilo que eu faço. É complicado assim. Eles olham para nós e aprendem e formam o caráter em cima daquilo que eles vivem no dia a dia dentro da nossa casa, com os nossos exemplos. Se tivesse que dar um conselho aos pais, dir-lhes-iam, sobretudo, o seguinte: que os vossos filhos vejam, não alimenteis ilusões. Eles percebem tudo desde criança e tudo julgam. Que procurais viver de acordo com a vossa fé, que Deus não está apenas nos vossos lábios, que está nas vossas obras, que vos esforçais por ser sinceros e leais, que vos quereis e os quereis de verdade. Assim, contribuiremos da melhor forma possível para fazer deles cristãos verdadeiros homens e mulheres íntegros, capazes de enfrentar com o espírito aberto as situações que a vida lhes apresenta, de servir aos seus concidadãos e de contribuir para a solução dos grandes problemas da humanidade, levando o testemunho de Cristo aonde quer que eles encontrem, mais cedo ou mais tarde, na sociedade. É necessário que os pais consigam tempo para estar com os seus filhos e falar com eles. Os filhos são o que há de mais importante. São mais importantes que os negócios, que o trabalho, que o descanso. Nessas conversas, convém escutá-los com atenção e esforçar-se por compreendê-los, saber reconhecer a parte de verdade, ou a verdade inteira, que possa haver em algumas de suas rebeldias, e ao mesmo tempo ajudá-los a canalizar retamente seus interesses e entusiasmos, ensiná-los a considerar as coisas e a raciocinar. Não lhes impor determinada conduta, mas mostrar-lhes os motivos sobrenaturais e humanos que a aconselham. Em uma palavra, respeitar-lhes a liberdade, já que não há verdadeira educação sem responsabilidade pessoal, nem responsabilidade sem liberdade. Os pais que amam deveras e procuram sinceramente o bem de seus filhos, depois dos conselhos e das considerações oportunas,
deve-se retirar com delicadeza para que nada prejudique o grande bem da liberdade, que torna o homem capaz de amar e servir a Deus. Umas palavras mais para referir expressamente a decisão dos filhos de dedicar-se ao serviço da igreja e das almas. Quando os pais católicos não compreendem essa vocação, penso que malograram na sua missão de formar uma família cristã, que nem sequer são conscientes da dignidade que o cristianismo dá à sua própria vocação matrimonial. Então, que nós possamos pensar bem em tudo isso, procurar nos aproximar dos nossos filhos, colocar os nossos filhos no colo, ouvi-los, acolher aquilo que eles nos trazem e aí direcionar, né? Bem como está escrito, direcionar aquilo que é certo. Olha, isso é certo, aquilo não está certo, você pode fazer assim, né? Com exemplos, uma mulher cristã deve se portar dessa maneira, um homem cristão assim. Dar exemplos, olha como vivemos aqui em casa, olha como o papai e a mamãe reagem nessa situação, para que eles possam pensar sobre tudo isso e também ficar com aquilo que é bom, olhar para nós e dizer assim: eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Porque quando educamos com exemplos, nós ouvimos isso deles. Eles se espelham em nós e querem ser como o papai e a mamãe. Então, que nós possamos gastar tempo com os nossos filhos, estar com eles, amá-los, ouvi-los, educar sim. Muitas vezes também um não é educar, é amar, mas um não com violência. Um não de uma forma que se educa, né? Sem discussões, sem gritaria, sem brigas, porque a violência gera violência e o amor gera o amor. Vamos agora rezar sobre as intenções, né, que a novena nos apresenta. E também você aí do outro lado pode apresentar ao Senhor as suas súplicas, falar para o Senhor a ajuda do alto que você precisa para educar os seus filhos, para compreendê-los melhor. Vai falando para o Senhor qual é a dificuldade que você tem enfrentado com o seu filho, talvez nas drogas, talvez nas más companhias, talvez filhos que furtam, roubam, que saíram de casa, que vivem uma vida de pecado. Muitas vezes os pais podem dizer assim, quantas vezes ouvimos isso, que os pais dizem assim: o meu filho não tem mais jeito, eu não dou conta do meu filho. Como pode um pai não dar conta do seu filho? Será que durante toda a vida você esteve presente? Um pai que é presente não vai dizer isso, porque você tem controle da situação, você tem a graça sobrenatural de Deus que te ajuda na educação desse filho. Então, que nós possamos pedir essa graça ao Senhor, do Espírito Santo vir sobre nós, pais e mães, nos capacitando dia a dia na educação dos nossos filhos. Lembrando que todas as outras coisas são importantes sim, o trabalho é importante, né? A nossa vida profissional é importante, mas as coisas dessa terra vão passar e nada disso vai ser cobrado de nós. Porque se eu tenho trabalho ou não tenho trabalho, isso não vai ser cobrado. É importante porque traz o sustento para o nosso lar. Mas Deus vai nos cobrar aquilo que nós fizemos com os filhos que Ele nos confiou. Então, os nossos filhos, a nossa família, isso sim vai ser cobrado da parte de Deus para nós. As outras coisas são passageiras, as outras coisas são coisas materiais, né? Não são vidas. Então, que a gente possa fazer a escolha de estar
sempre priorizando os nossos filhos na nossa vida, nos momentos do nosso dia. Não faz mal para ninguém fazer uma ligação, perguntar como o filho está, dizer que ama, sabe? Isso tudo faz muita diferença na vida do filho. Rezar com esse filho. Vamos rezar, filho. Sai de manhã para ir na escola, vamos rezando. Você vai levar o seu filho para a escola, já puxa uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma consagração à Virgem Maria. Vai rezando, vai exercitando a oração na vida do seu filho, vai fazendo com que ele reze, mesmo sem que você exija que ele vá lá rezar, mas que você reze com ele. Faça o sinal da cruz na cabeça do seu filho, na testa dele, e diga a ele: eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te amo, meu filho, boa aula. Sabe? Faz uma ligação à tarde. Você não está em casa? Faz uma ligação à tarde, passa uma mensagem, diga que ama, pergunta se está tudo bem, seja presença na vida do seu filho. Então vamos pedir a Deus, por intercessão de São José Maria Escrivá, que saibamos entregar-nos de verdade à missão de educar integralmente os filhos que Deus nos confiou, sabendo que em matéria de educação, nada no mundo pode substituir o exemplo diário dos pais, nem a dedicação que se consagrem, esforçada e perseverantemente, a formar os filhos para que se tornem homens e mulheres de caráter e bons cristãos. Que não esqueçamos, ao mesmo tempo, que para formar homens e mulheres de caráter é necessário unir ao carinho, a fortaleza de saber dizer que não, quando é preciso, para evitar-lhe um mal ou um perigo moral, mesmo que isso os faça sofrer, pois a moleza e a condescendência covarde dos pais ou dos avós só servem para estragar os filhos. Muitas vezes esses filhos são criados pelos avós, não são filhos, né? Filho gerado. E nada melhor do que um avô para dar mau costume, para não dizer não, e acabam estragando essas crianças, né? Então que o nosso não, com firmeza, mas com amor, também possa fazer parte da educação dos nossos filhos. Peçamos a Deus nosso Senhor, por intercessão de São José Maria Escrivá, que Deus nos ajude a evitar o autoritarismo irritado, que é só explosão do mau gênio, as imposições ásperas, as repreensões violentas, o descontrole dos nervos, que muitas vezes são sinal claro de que faltou aos pais o sacrifício suficiente para dedicar um tempo e paciência a ouvir os seus filhos, a compreendê-los, a dialogar com eles e ver pouco a pouco o modo prático de ensinar-lhes as virtudes básicas, como a lealdade, a sinceridade, o respeito por todo tipo de pessoas, a generosidade e desprendimento, as ordens, a disciplina, a responsabilidade nos estudos e no trabalho, a solidariedade com os necessitados. E que Deus nos ajude a entender que só pode exigir muito com carinho quem se entrega muito, né? Como nós já dissemos, eu só posso cobrar se eu também faço a minha parte. Se eu sou presente, se eu dou o meu exemplo, aí eu posso cobrar. Agora, se eu sou uma mãe ausente, uma pessoa que não sabe de nada da vida do meu filho, eu não vou ter moral, né, para cobrar nada dele. Aí vai ficar difícil. Peçamos a Deus nosso Senhor também, por intercessão de São José Maria Escrivá, que nunca esqueçamos que, como ensinava São José Maria Escrivá, cada ser humano é como uma pedra preciosa, que tem um modo próprio, único de ser lapidada e de atingir a perfeição. Por isso,
que evitemos educar os filhos em série, como que metendo-os num mesmo molde, comparando eles, né, um ao outro. As virtudes cristãs podem ser adquiridas por caminhos diversos, sem fazer concessões ao erro, à moleza, à irresponsabilidade, nem à tibieza. E o coração dos pais deve ter a sabedoria do amor, que sabe respeitar a natural diversidade dos filhos e tratar cada um deles com justiça, do modo adequado às suas condições pessoais. Muitas vezes você pode ter ouvido, porque eu também ouvi: olha na sua mão, vê se tem algum dedo da sua mão que é igual ao outro. Nenhum é igual. E os filhos é a mesma coisa. Nós não podemos querer cobrar, exigir e forçar um filho a ser igual ao outro. Cada um tem a sua particularidade, o seu jeitinho, o jeito de fazer as coisas, tem também o seu tempo, cada um vive no seu tempo. Uns mais agitados, rápidos, hiperativos, outros mais contemplativos, mais tranquilos, né? Uns estudam muito, outros não estudam tanto assim, mas isso não quer dizer que não são inteligentes. Isso quer nos mostrar que cada um é diferente, nenhum de nós somos iguais. E Deus, nosso Pai que está no céu, Ele não trata a Andréia da mesma forma que trata o Gilberto, porque a palavra de Deus nos garante que nós, cada um de nós, somos únicos para o Senhor. Então Ele não vai querer fazer uma forma e colocar a Andréia dentro do Gilberto, o Gilberto dentro da Andréia. Não, o Senhor nos trata com particularidade, e é assim, a exemplo de nosso Senhor, que nós devemos também tratar os nossos filhos, com muito respeito e respeitando também o jeito de cada um, o tempo de cada um, o ser de Deus de cada um. Vamos pedir também a nosso Deus, por intercessão de São José Maria Escrivá, que os pais cristãos saibamos compreender que cada filho não é, acima de tudo, filho de Deus. Que nós possamos entender que cada filho, antes de ser filho gerado na humanidade, no nosso corpo físico, eles são filhos de Deus. E que o mais importante para cada um deles é que Deus é o que Deus lhe pede, a sua autêntica vocação, tanto no terreno humano, vocação profissional, desenvolvimento dos dotes e aptidões, como no terreno espiritual, vocação para a santidade no matrimônio ou na decisão total ao serviço de Deus e dos outros, vivendo o celibato e também aos modos diversos de viver a responsabilidade social e o apostolado, de colaborar com alguns trabalhos de catequese e assistência. Nós muitas vezes pedimos a Deus, né? Queremos até. Como eu queria que o meu filho fosse um padre. Mas será que essa é a vontade de Deus para a vida dele? É o chamado de Deus para a vida dele? Porque cada um de nós temos uma vocação. E ninguém é igual a ninguém, como dissemos ali atrás. Então, o que nós podemos fazer? Entregar os nossos filhos a Deus. Senhor, eles antes de serem meus, eles são seus. E que a sua vontade, Senhor, se faça na vida dos meus filhos. Mas que em tudo isso, em todas as situações, ou no matrimônio, ou no sacerdócio, ou no celibato, em tudo, Senhor, a sua vontade se faça na vida do meu filho. E vai rezando e vai entregando. Nunca deixe de rezar pela vocação do seu filho. Essa novena, ela é tão linda que eu venho, né, a gente vem rezando ela e aprendendo a cada dia como botar em prática. Isso aqui é um manual, essa novena é um manual de como ser uma família feliz, equilibrada, cristã, verdadeira,
verdadeiramente, quando São José Maria Escrivá escreveu, né, essa novena, era uma inspiração pura de Deus, porque é um manual de vida, de santidade familiar. É uma riqueza. Cada dia a gente vem percebendo um crescimento espiritual, de aprendizado, né? E é assim, ó, tô apaixonada por essa novena, viu? Então vamos também apresentar ao Senhor as nossas intenções, a sua dificuldade aí da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu adolescente, ou até mesmo com a sua criança, né? Muitas são as situações, muitas crianças às vezes doentes, né? Autistas, muitas crianças com déficit de aprendizado, outras que são muito ligeiras demais, e as mães ainda dizem assim: tô dando conta. Dá conta sim, mãe. Reze pelo seu filho. Vamos apresentando essas crianças, né? As crianças enfermas. Vamos apresentando ao Senhor aquelas crianças, as nossas crianças, né? E aquelas também que muitas vezes estão lá no Hospital do Câncer, lutando pela vida. Queremos rezar por essas crianças nessa noite. Queremos rezar por aquelas crianças rebeldes, com temperamento difícil. Senhor, vai visitando, vai tocando, vai restaurando essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. Vai, Senhor Jesus, restaurando, tocando, libertando e curando os nossos jovens, muitas vezes revoltados, enervados, e ainda muitos jovens que são agressivos com seus pais, que são calados, depressivos, ou que gritam muito. Enfim, tantas são as situações que as famílias enfrentam. Vamos pedindo ao Senhor que vai visitando as famílias, vai visitando essas mães, esses pais, derramando sobre eles a graça do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer toda a temperança, toda a sabedoria de como lidar, de como educar. Que o Espírito Santo de Deus também toque meu irmão, minha irmã no seu coração, e vá curando também as suas feridas da sua infância que você traz. Comigo era assim, meu pai fazia assim, e aí você vai replicando tudo aquilo que não foi bom, que era ruim para você, que fazia com que você sofresse, você vai replicando nos seus filhos. Vamos pedir que o Senhor te liberte nessa noite dessa comparação, sabe? De ficar replicando aquilo que não foi bom. Que o Espírito Santo venha curar também o seu coração de todas as chagas, de todas as dores da sua infância, que fizeram de você um ser humano muito difícil, que não sabe amar. E aí você tem errado e pecado na educação do seu filho, porque com você foi assim. Que o Senhor venha te tocar nessa noite, venha curar o seu coração, venha libertar o seu coração para que você possa amar verdadeiramente o seu filho. E assim, amando e respeitando, você vai conseguindo trazer eles para perto, para o seu colo, perto do seu coração. E as bênçãos de Deus vão sendo derramadas no seio da sua família. Queremos também, Senhor, toca no coração dos pais ausentes, dos pais que não dão exemplo, Senhor Jesus, de fidelidade à sua esposa. Muitos são, Senhor, os jovens que se decepcionam profundamente, Deus, com os seus pais, a ponto de não querer ser homem, porque o exemplo do pai é péssimo. Vai curando, Senhor, esses corações. Vai tirando, Senhor, dos olhos desses jovens toda a impressão negativa, toda a malignidade que o inimigo também age nas áreas, e vai cegando e vai mostrando só aquilo que é negativo para os jovens, para os filhos, e vai cada vez virando uma confusão, corações distantes, palavras que não se encontram. Vai libertando as famílias, Senhor, desses problemas graves que elas têm enfrentado. Que os filhos possam ver nos pais o seu herói, e que eles possam também ver nas suas mães
assim como Jesus via Nossa Senhora, para que a graça se faça plenamente no seio das famílias. Tudo isso, Senhor Jesus, nós te pedimos por intercessão de São José Maria Escrivá, e que as famílias sejam restauradas para a glória do seu nome. Amém. E agora, meu irmão e minha irmã, eu rezo com você. Convido você a rezar comigo para encerrarmos essa novena nessa noite, esse momento de oração. Um Pai Nosso, nós vamos rezar a oração final e em seguida vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Oremos. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria Escrivá, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar a Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de vos servir, com alegria e com simplicidade, e servir também a sua igreja, o Romano Pontífice, na pessoa do Papa Francisco, a igreja local aqui em Londrina, na pessoa de Dom Jeremias, e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-nos, por intercessão de São José Maria Escrivá, todas essas intenções que nós apresentamos nessa noite, para que, se for da tua vontade, Senhor, tudo se faça. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, meu querido irmão, nós vamos encerrando a nossa novena na noite de hoje, agradecendo a Deus, porque Ele está junto de nós. Eu quero mandar também um abraço a todos aqueles que rezaram conosco nessa noite, o Fabiano Ferreira, a Rosimari Milani, a Leia, o Padre Edivan, a Clélia, a Soninha, o seu Dionísio, o Bruno, a Cláudia Gomes, a Terezinha e tantos outros irmãos que rezaram conosco. Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês, né? E que a graça de Deus esteja sobre cada lar nessa noite. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço pela companhia, convido você para que amanhã nós possamos estar aqui reunidos no mesmo horário para finalizar a nossa novena, porque amanhã é o 9º dia, amanhã nós vamos concluir essa novena maravilhosa da família que estamos rezando. E vocês rezem pelo Gilberto, rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria, vai entregando e vai consagrando a garganta dele, né, a Deus e a Virgem Maria, e também a São Brás, né, por intercessão de São Brás, que a garganta dele possa sarar, para que amanhã ele possa rezar conosco. Nós sentimos sua falta, viu, Gilberto? Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos rezar por ele, porque ele precisa das nossas orações. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até amanhã às 20 horas com a graça de Deus. Rádio Web Restauração,
a rádio que toca e reza com a sua família. Você rezou no projeto Novena das 8, Novena da Família. Rádio Web Restauração, a rádio que reza com a sua família. Olá, querido e querida ouvintes da Rádio Web Restauração. Quero fazer um convite a você. Mude de canal, mude de hábito. Na Rádio Web Restauração, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, você vai encontrar a Novena das 8. Vai ser o nosso momento devocional. Às 8 da noite, sempre um momento de oração para você e a sua família mudar de canal e mudar de hábito. Não se esqueça, Novena das 8, uma letra que pode mudar a maldição em bênção dentro da sua casa. Rádio Web Restauração, a rádio que toca e reza com a sua família.